O Banrisul não é o mais barato, o Banrisul ele não é o mais eficiente e ele também não é o que mais cresce. Veja o vídeo completo aqui que você vai entender tudo isso que eu estou te falando. E antes da gente começar o nosso vídeo aqui, eu queria me apresentar para você. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Anbima, também sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, também sou dentista e investidor há alguns anos. E eu queria aproveitar e te pedir um grande favor aqui nesse vídeo. Eu queria te pedir para você dar um like, porque isso me ajuda demais, isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E queria te pedir também para se inscrever no meu canal. Fazendo isso, você vai primeiro fortalecer meu canal, que ele vai ter mais inscritos, o YouTube entende que é um canal relevante, e você também vai ser beneficiado porque você vai ser avisado dos novos vídeos que eu vou fazer aqui. Então, dê um like, se inscreva no meu canal e ative as notificações aí também para você ser avisado quando novos vídeos forem publicados aqui, especialmente para você. Dê um like, se inscreva e ative as notificações e vamos lá para o nosso vídeo. A primeira coisa que a gente vai começar a falar aqui é um pouco da história do Banrisul, o que é que ele faz, para você começar a entender aqui um pouco sobre a empresa que você está pensando em investir. Se você pesquisou esse vídeo aqui sobre o Banrisul, é porque você está pensando em investir nas ações do Banrisul, porque você já é um acionista. Então vamos lá. O Banrisul ele é um banco do Rio Grande do Sul. Ele foi fundado em 1928 e hoje ele está entre os 20 maiores bancos do Brasil. Tanto em número de clientes quanto em valor de mercado, ele ali é um dos maiores bancos do Brasil. Quais as atividades principais ali do Banrisul, né? Hoje ele tem depósito à vista e a prazo, concessão de crédito, seguridade, então ele tem ali toda a parte de seguridade, meios de pagamento, operações de câmbio, corretagem de valores mobiliários e administração de fundos de investimento. Então ele é um banco comercial, um banco de varejo, um banco completo ali, voltado para empresas e para pessoas físicas também. Então ele tem uma forte presença ali no Rio Grande do Sul, cerca de 20% de participação no crédito e quase 50% de participação dos depósitos a prazo feitos lá no estado do Rio Grande do Sul. E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Banrisul, se a gente pensa em investir nas ações do Banrisul, é que ele tem 3 tipos de ações ali do Banrisul. Tem a BRSR6, BRSR5 e BRSR3. As ações preferenciais de classe A, de classe B e as ações ordinárias. Qual delas que você deveria escolher se você for investir nas ações do Banrisul? E é muito simples, é muito fácil. Por quê? Porque as ações com final 5 e com final 3, as ordinárias e preferenciais de classe A, elas têm uma liquidez extremamente baixa. Então, as ordinárias negociam ali por volta de R$74 mil por dia, é uma liquidez muito baixa. E as preferenciais de classe A, final 5, negociam R$4 mil por dia. É quase inexistente ali a liquidez para essas ações. Já as ações preferenciais de classe B, final 6, elas têm uma liquidez de R$27 milhões por dia. Então, é fácil de escolher por conta da liquidez. Então, obrigatoriamente ali, você teria que ficar com as ações com final 6, as ações preferenciais de classe B do Banrisul, BRSR 6. Resolvido esse problema da escolha da ação que você poderia investir, agora a gente vai passar ali para quem é o controlador, né, qual a estrutura acionária ali do Banrisul. E para isso eu vou te mostrar essa imagem aqui agora. Olha só ali. Primeiro acionista, o principal e o controlador é o governo do estado do Rio Grande do Sul. E se você olhar ali, o governo do Rio Grande do Sul, ele tem 98,13% das ações ordinárias do Banrisul. Por isso que a liquidez é extremamente baixa, porque tem pouquíssimas ações em circulação, já que o estado do Rio Grande do Sul tem 98,13% dessas ações. E depois ali, logo embaixo, tem a Vulcan Administração de Recursos, que tem ali 5,33% das ações preferenciais de classe B, que dá 2,64% do total de ações. E o restante ali está diluído, né, o free float ali diluído entre vários acionistas. Então, aí está a estrutura acionária do Banrisul. E aí, o principal ponto aí nesse aspecto é que você tem que saber que quem comanda a empresa, quem dá as ordens, quem controla
é o governo do estado. E por isso, normalmente, ele é um pouco menos eficiente do que os bancos privados. Você vai ver isso já já, aí você vai ver a eficiência de vários bancos aqui quando a gente compara com o Banrisul. Por isso acompanhe o vídeo aqui até o final. Outra coisa que você pode me perguntar, fala, Guilherme, e com relação aos dividendos, né? O Banrisul, ele paga bons dividendos, ele não paga? E aqui eu fui lá buscar na política de dividendos do banco e tem lá escrito, os acionistas terão direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício um percentual equivalente a 25% do lucro líquido do exercício. Esse percentual é o dividendo mínimo obrigatório que ele tem que distribuir para os acionistas. Então, 25% do lucro é o mínimo. Só que a gente vai ver na prática o que acontece, né? Ele tem que distribuir o mínimo, mas normalmente ele distribui mais. E aí você vai ver nessa imagem aqui agora em relação ao payout, né? Quanto que ele normalmente distribui. A média de payout aí dos últimos 12 anos é de 39,42%, quase 40% aí de média de payout. Ele segue ali quase que um reloginho, né? Às vezes aumenta um pouco, diminui um pouco, mas a média aí é essa aí de 40% de payout. E agora que você já entendeu um pouco aí sobre o que o banco faz, quem são os principais acionistas em relação ao dividendo, a gente vai dar uma olhada aqui agora nos resultados do último trimestre aqui do banco. Primeira coisa, a gente vai olhar aqui a carteira de crédito do banco. O que chama a atenção é que nesse gráfico aí, essa parte roxa é de pessoa física. Ou seja, a maior parte da carteira de crédito do Banrisul é de pessoa física. Normalmente, a carteira de crédito de pessoa física é um pouco mais arriscada do que de pessoa jurídica, do setor rural, porque tende a ter um maior número de inadimplentes. Então esse é um dos pontos que chama a atenção aí nesse resultado, a carteira de crédito mais pessoa física. Mas o banco sempre foi assim. O ponto positivo é que você percebe aí que o saldo da carteira de crédito teve um aumento aí, né? Tem um crescimento aí dessa carteira de crédito. E a gente vai passar para um outro ponto. Acabei de falar para vocês que o risco de inadimplência é maior por conta de pessoas físicas ali. Mas quando a gente olha o índice de inadimplência aí do banco, nesse primeiro gráfico aí, você vê que ele está caindo e está ali na mínima histórica segundo o resultado do banco. Então, índice de inadimplência caindo é muito interessante. Inclusive, alguns outros bancos aí, como o Santander, por exemplo, está com índice de inadimplência subindo, né? E o Banrisul está com índice de inadimplência caindo. Então, ponto bastante positivo aí. E continuando no resultado aqui, a gente olha a despesa de provisão, é aquela que o banco encara ali como possíveis inadimplências, né? Como um dinheiro perdido que ele vai ter ali. Então, subiu um pouco ali do segundo trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022, mas nada tão absurdo assim, já que o índice de inadimplência do banco está interessante, está caindo inclusive, então a despesa com provisão segue ali com leve aumento, mas sem grandes impactos. E agora a gente vai avaliar aqui do Banrisul alguns indicadores, e eu peço que você preste bastante atenção, porque aqui vai grande parte da nossa análise. Inclusive que a gente vai fazer uma análise comparativa aqui para você ter uma noção da situação do Banrisul e de outros bancos. Mas vamos ver primeiro só do Banrisul. E a gente vai olhar aqui primeiro o dividend yield. Olha só aí, a média de dividend yield do banco é de 6,21%. Atualmente está em 9,92%. Então está com dividend yield acima da média hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo. Um outro indicador que a gente pode ver é o de PL, o preço sobre lucro. Isso indica quão barato está as ações desse banco. A média é de 6,86 vezes o lucro que ele negocia. E a atual está 5,19. Então está levemente mais barato do que a média histórica do banco. Então esse é um ponto que a gente também deve levar em consideração. Outro indicador que eu gosto de olhar, para banco principalmente, é o PVP, o preço sobre valor patrimonial. Historicamente, lá a média é negociada em 0,93. Ele sempre negociou ali com um leve desconto frente ao seu valor de patrimônio, provavelmente por conta da ineficiência, da ingerência ali do governo do estado. Então, 0,93 de média, mas atualmente está bem abaixo da média, está em 0,47. Ele está negociando abaixo da metade do seu valor de patrimônio.
Inclusive, ele só negociou ali próximo disso, né, um pouco abaixo disso, lá em 2015, no auge da crise lá de 2015. Fora disso, nesses últimos 12 anos, ele nunca negociou com preço sobre valor patrimonial nesse nível que ele está hoje. Outro indicador que eu gosto de olhar é a eficiência do banco, é o retorno sobre o patrimônio líquido. A média é de 13,6 e a atual está em 8,99. Então, caiu, né? Caiu bastante ali o ROI desse banco. Então, mostra que a rentabilidade hoje do banco, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, está abaixo do custo de oportunidade, que é a nossa taxa de juros. Nossa taxa de juros está em 13,75. O atual ali, o retorno do banco, está em 8,99. Então, está destruindo o valor para o acionista caso essa rentabilidade permaneça nesse nível aí de 8,99. Então ele já teve rentabilidades ali muito melhores, né, de 20% lá alguns anos atrás, de 14%, 15%, e hoje está muito ruim, 8,99%. E você fala assim, beleza, Guilherme, estou entendendo, mas vamos ver como é que está ali o lucro, receita, está crescendo, não está? E isso é outra coisa que me chama muita atenção. A gente pega ali os últimos 12 anos, e você vê que a receita ela subiu um pouco, né? Lógico, mas tá ali meio que patinando, não está conseguindo evoluir ali sua receita. Até teve uma pequena alta, mas depois voltou a cair. E aí a gente vai olhar aqui também o lucro está ainda pior, né? Você vê que o lucro nos últimos 12 anos praticamente não cresceu. A gente pega lá 2010 e agora 2022, se o lucro continua ali patinando, né, sem muito crescimento, sem praticamente nenhum crescimento. E aqui a gente pega o lucro trimestral, também a mesma coisa, ele tem alguns trimestres melhores, outros piores, mas na média o banco não teve nenhum crescimento de lucro aí nos últimos 12 anos. Então é muito ruim. E agora eu quero começar a falar para vocês aqui aquilo que eu comecei a falar no início do vídeo, que ele não é o mais eficiente, ele não é o mais barato e não é o que mais cresce. E agora eu preciso que você preste bastante atenção para a gente comparar o Banrisul com outros bancos, né, para a gente ver qual a situação do setor bancário no país. É porque você pode imaginar, fala, poxa, o Banrisul ele não está tendo crescimento no lucro, na receita, está com retorno baixo, mas pode ser que seja a média ali do setor bancário, né? Então a gente vai ver exatamente isso, para ver se o problema é no banco, no Banrisul, ou se um problema do setor bancário como um todo. E aqui eu vou te mostrar essa imagem agora. Olha aí. Primeira linha ali que você vai ver, eu peguei o Banco do Brasil, o Banrisul, o Itaú, o Santander e o Bradesco. Aquela primeira linha ali, DY, o Dividend Yield. Qual é o maior Dividend Yield? Banco do Brasil com 11,75. Depois tem ali o Santander com 9, Bradesco com 4,29 e o Itaú ali com 2,02. O Banrisul está em segundo lugar com 9,9. Depois a gente vai pegar e comparar com outro múltiplo ali, o PL, né, o preço sobre lucro. Isso a gente vai ter uma noção de qual é o mais barato ali em relação ao seu lucro. Então, o mais barato ali é o Banco do Brasil também, negociando com PL de 3,6. O Banrisul, ele também está em segundo lugar ali, com 5,2 de PL. Depois a gente passa para o PVP, em relação ao preço também, mas agora não ao seu lucro, ao seu valor de patrimônio, patrimônio líquido. Qual é o mais barato? Então, nesse aspecto aí, nesse quesito, é o Banrisul, com 0,47 ali do seu valor patrimonial, que foi aquele indicador que eu falei que ele só esteve menor lá no auge da crise de 2015. E agora a gente vai passar para o indicador de eficiência, ali, a margem líquida. Margem líquida do Banrisul está bem atrás de todos os outros bancos, né? Praticamente a metade, 6,92, enquanto que os outros bancos ali está em 12% ou 13%. Retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, ali um pouco mais embaixo, também o Banrisul é o pior entre os bancos, né? E muito abaixo de todos os outros, enquanto que o Banco do Brasil está ali com 17%, o Itaú com 18%, o Santander com 13%, Bradesco com 14%, o Banrisul está com 8,99%. Então é muito ruim. E o crescimento de lucro, veja aí que o Banrisul também é o pior entre todos eles. O Banco do Brasil é o melhor, 30% ali de crescimento ao ano nos últimos 5 anos. É o melhor banco, é o que mais cresceu nesse período. E o segundo ali foi o Santander, com 14,6%, depois o Itaú, o Bradesco e por último lá o Banrisul com um crescimento de
pouco mais de 2%, 2,3% ali nos últimos 5 anos. Então, foi bem ruim ali o Banrisul em relação ao crescimento. Mas eu peguei um outro gráfico aqui, outros gráficos, que vai facilitar a sua avaliação aqui. Veja esse gráfico aí. Esse é um comparativo de crescimento do lucro dos últimos 5 anos e o PL. A linha vertical é o crescimento de lucro. Qual foi o que mais cresceu? Banco do Brasil, lá em cima, ali no canto esquerdo. E o que está mais barato é o menor PL, é o que está mais à esquerda, também é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi o que mais cresceu e o que está mais barato. O Banrisul é o segundo mais barato, né? Se você for olhar aí da esquerda para a direita. Só que ele está lá embaixo no crescimento, ele praticamente não cresceu nada, enquanto que os outros bancos ali cresceram um pouco mais, mas estão também mais caros. Nesse aspecto aí, relação crescimento e preço, o Banco do Brasil está de longe o mais barato e o que mais cresceu. Vamos ver outros gráficos aqui para você entender um pouco melhor. Esse gráfico aí ele mostra dividend yield e PL. Dividend yield está na vertical. Então, o maior dividend yield é o do Banco do Brasil. Segundo maior, Banrisul. E o PL, né, o mais barato, continua sendo ali, lógico, o Banco do Brasil. E o segundo mais barato, Banrisul. Então, nessa ordem aí, maior dividendo está no Banco do Brasil e segundo maior no Banrisul. Outro gráfico para você entender um pouco melhor, aqui é de margem líquida e de retorno sobre patrimônio líquido. Margem líquida é o gráfico na vertical. Então, qual que teve a maior margem líquida? Lá em cima, o Itaú, no canto superior direito. Depois é o Bradesco, ali muito próximo do Banco do Brasil, e logo depois o Santander. Você vê que a margem líquida de todos os bancos é bem parecida, sendo que o Itaú se destaca um pouco melhor. Mas olha onde o Banrisul está lá embaixo em margem líquida, muito inferior aos outros principais bancos ali. E o ROI, né, o retorno sobre patrimônio líquido, é quem está mais à direita teve um maior retorno sobre patrimônio líquido. Quem é? O Itaú. Segundo, Banco do Brasil. Terceiro, Bradesco. Depois, Santander. E por último, lá atrás, o Banrisul também. Retorno sobre patrimônio líquido. Outro gráfico aqui também é o de preço sobre valor patrimonial e PL. PL é o que está na horizontal ali. Eu já mostrei outras vezes. O Banco do Brasil está mais barato, está mais à esquerda. Depois vem o Banrisul. Só que em relação ao preço sobre valor patrimonial, quanto melhor, menor é esse indicador também. Então ele está mais baixo. Nesse aspecto, o PVP, o preço sobre valor patrimonial, o Banrisul, ele é o mais barato, né? Logo depois vem o Banco do Brasil, Santander, Bradesco e o mais caro aí, em relação ao valor de patrimônio, é o Itaú. E o que eu quero que você entenda de tudo isso aqui que eu te expliquei, tá? Você já viu que Banrisul não é o mais eficiente, né? O ROI dele está lá embaixo, não é o mais barato, porque o PL também não é um dos mais baratos ali, o mais barato é o Banco do Brasil, e ele também não é o que mais cresce. De longe é o último, né? O que menos cresce de todos os bancos. Então, o que eu tenho que dizer para vocês aqui como conclusão disso tudo aqui? Banrisul, ele realmente está muito barato, se a gente pegar aquele PVP, o preço valor patrimonial, principalmente quando a gente olha com o comparativo histórico lá, está próximo das mínimas lá de 2015. Porém, se ele continuar gerando um retorno tão baixo, um retorno sobre patrimônio líquido, um ROI tão baixo como ele está, ele vai acabar destruindo o valor ao acionista. Então não adianta estar extremamente barato se ele está gerando um baixo retorno para o acionista. E como você viu também, nos últimos 12 anos, ele não só teve um retorno sobre patrimônio líquido baixo, como também não teve praticamente nenhum crescimento de lucro ali em todo esse período. Além do que também o governo, o novo governador ali eleito do Rio Grande do Sul, ele já falou que não pretende privatizar o banco, que seria um dos gatilhos de valor, né, de valorização das ações do Banrisul. Ele já falou que não tem essa pretensão, o banco vai continuar sendo governado ali, sendo controlado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, né, você viu também a comparação com vários outros bancos. Outros bancos têm maior eficiência, têm a margem de lucro maior, tem muito mais crescimento. E alguns, como você viu ali, como o Banco do Brasil, está até mais barato em relação ao preço sobre lucro e cresce mais do que o Banrisul. E o Banrisul, obviamente, é um banco ali menor do que todos eles. Então os outros crescem mais, são maiores, mais eficientes e tem alguns que estão mais baratos. Então eu não vejo motivo nenhum
Isso é minha opinião pessoal, não é nenhuma recomendação. Eu não vejo motivo, de forma pessoal, para investir no Banrisul agora. Não é um investimento que me interessa nesse momento. E eu queria aproveitar e falar com você aí que tem dificuldade de montar uma carteira de investimento, de escolher sua própria ação para investir, de escolher entre as classes de ativos ali, qual concentração tem em cada classe de ativo, qual ação escolher, qual fundo imobiliário escolher, qual renda fixa escolher. A gente pode te ajudar com isso. A gente tem uma mentoria chamada de Mentoria Evolio. A Evolio é a nossa empresa que ajuda você a investir melhor. E aqui eu deixo o meu convite para você conhecer a mentoria, para você tirar todas as suas dúvidas, para você entender como funciona, entender todos os detalhes da nossa mentoria. Você vai clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo. Clicando lá, você vai ter um botãozinho no WhatsApp para falar diretamente com o nosso time comercial, para eles te explicarem tudo como funciona a nossa mentoria. E a partir do momento que você entende como funciona a nossa mentoria, você pode entrar e ali a gente vai te dar todo o suporte, todo o apoio, todo o direcionamento ali para deixar a sua carteira mais eficiente possível e te ajudar com todos os passos dos seus investimentos. Então clica no link lá e conheça a nossa mentoria, a Mentoria Evolio, tá bom? Eu estou te esperando, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo.